Olá, crianças, tudo bem? Como vocês passaram da última aula até agora? Eu espero que vocês estejam bem. E também espero que tenham conseguido realizar a nossa atividade, que era elaborar uma sinopse do livro que vocês mais gostaram, seja de um livro que vocês leram ou seja de um livro que foi lido para vocês. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês a sinopse do livro que marcou a minha infância. Eu também tenho um livro que marcou a minha infância. E esse livro é um livro que eu adoro até hoje. Inclusive, eu tenho um exemplar para mim, porque eu queria deixar a minha memória de infância lá na estante. E toda vez que eu olhasse para aquele livro, eu lembraria do encantamento que eu senti quando eu li essa história há muito tempo atrás. Mas antes de falar da sinopse do meu livro, porque eu quero deixar vocês curiosos, nós vamos retomar algumas informações da aula anterior. Na nossa aula anterior, nós conversamos a respeito de um escritor brasileiro muito conhecido, que é o Monteiro Lobato. Vocês lembram por que nós falamos do Monteiro Lobato? Exatamente. Nós falamos do Monteiro Lobato justamente porque na matéria de jornal publicada e que foi utilizada no material didático de vocês, vários escritores mencionaram ter lido obras desse escritor. Inclusive, o escritor que eu trouxe, ele também leu obras do Monteiro Lobato. E também nós vimos que a obra que os escritores mais citaram ter lido desse escritor foram Reinações de Narizinho. Estão lembrados? Aí, a nossa tarefa consistia em fazer uma sinopse. E para a elaboração dessa sinopse, era importante vocês lembrarem de uma informação muito importante. Aliás, de uma não, tinha algumas informações muito importantes. Apresenta pontos principais da história. Então, a sinopse, ela vai trazer os pontos mais importantes de uma história. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque ela não pode revelar tudo. Justamente por quê? Porque é através da sinopse que o leitor vai despertar o seu interesse para conhecer a obra. E se nós contamos tudo que tem no livro, o leitor não fica motivado a fazer a leitura. E não é isso que a sinopse se propõe. Ela se propõe a motivar esse leitor para que ele pegue esse material e faça a leitura. Outro item importante é que a gente não vai revelar o final da história. Lembra, eu não vou ficar dando spoiler de tudo que acontece. Uma ideia geral. E também eu não vou colocar a minha opinião sobre o que eu penso do livro. Mesmo que eu goste muito, eu não vou dizer isso na sinopse. Agora, vocês vão conhecer o escritor que escreveu o livro que marcou a minha infância. Vocês já ouviram falar dele lá na matéria de jornal. Isso mesmo. Esse escritor estava lá na matéria de jornal dando depoimento a respeito do livro que marcou a sua infância. E ele teve a infância marcada por Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Lembra que nós vimos uma sinopse desse livro? Então, o Pedro Bandeira, ele é brasileiro, assim como o Monteiro Lobato. Só que o Pedro Bandeira nasceu em Santos, em São Paulo. Seu primeiro livro é de 1983 e se chama O Dinossauro que Fazia Au-Au. Imagine um dinossauro fazendo au-au. E o Pedro Bandeira também ganhou vários prêmios importantes dentro da literatura. Mas qual será o livro que eu escolhi? Olhem só, esse é o livro O Fantástico Mistério de Fiorinha, de 1986. Eu elaborei para vocês uma sinopse que eu vou compartilhar para que vocês conheçam um pouquinho da obra do Pedro Bandeira e espero que vocês se sintam motivados a conhecer a obra. O Fantástico Mistério de Feiurinha, obra de 1986, escrita por Pedro Bandeira, encanta crianças até hoje. Nesse livro, Branca de Neve reúne outras princesas do Reino Encantado e as lidera em uma tentativa de encontrar a princesa Feiurinha. Nessa busca, as heroínas se deparam com a possibilidade da sonhada felicidade externa ser extinta. Contando com a ajuda da Chapeuzinho Vermelho, que não é uma princesa, partem para encontrar a princesa esquecida e tentar salvar o feliz para sempre. Então, olha só que eu coloquei na minha sinopse. Eu coloquei o nome da obra, o ano, se você sabe o ano, cantar, se você sabe, não tem problema. O escritor, eu preciso colocar, e eu dei uma ideia do que acontece no enredo. Observem que em nenhum momento, apesar de eu adorar essa história, eu coloquei que eu gostava muito. Eu não dei a minha opinião.
Então, agora você vai dar uma olhadinha na sinopse que você elaborou e verificar se você lembrou de não colocar a sua opinião. Mesmo que você tenha gostado muito, que seja uma obra que você ame, você não pode mencionar na sua sinopse. Esse texto não permite a nossa opinião, certo? Então, fiquem bem, aproveitem o dia, aproveitem a aula. Se vocês precisarem rever, não esqueçam. Revejam a aula e tirem as dúvidas. Um forte abraço, um beijo e fiquem bem.